É hora do culto. Capítulo 50. Interrupção da gravidez. As reuniões de culto no lar propiciavam às crianças, particularmente na faixa etária de Paulo e Rosiane, muitos benefícios. Elas aprendiam os preceitos cristãos e as regras de bom comportamento, bem como tinham a oportunidade de ter contato com novas palavras e expressões da língua portuguesa, além de se iniciarem em muitos temas interessantes, normalmente de repercussão exclusiva entre adultos. Como pais responsáveis e dedicados, Silvio e Clarice lhes forneciam as explicações de acordo com a sua capacidade de compreensão, usando um palavreado adequado à idade dos filhos. As crianças, ocasionalmente, ouvem repetidas vezes uma certa expressão para elas desconhecida, sem se interessar pelo seu significado, até que chega o momento em que requerem explicações a respeito. Foi nesse sentido que Paulo, no limiar da reunião familiar daquela noite, indagou: "O que é aborto?" Ouvi essa palavra na TV e não entendi o que seja. "Você teve a curiosidade de procurar o significado no dicionário?" perguntou-lhe o pai. "Afinal, você usa tanto esse livro para seus trabalhos escolares?" brincou. Você tem razão. Eu poderia ter pesquisado a respeito." Silvio observou: "Numa próxima oportunidade, quando houver dúvida com relação a outra palavra, você faz isso, certo? Desta vez, nós vamos lhe responder para que possamos abordar um assunto importante. Clarice, por favor, explique para as crianças o que é o aborto." Aborto é a expulsão do embrião ou do feto prematuramente do útero da mulher. O embrião é como se chama o bebê quando está na barriga da mãe, nas primeiras semanas após a concepção. Depois da 9ª semana de gestação, chama-se feto. "Por que isso acontece?" perguntou a menina. Bem, há os abortos naturais, nos quais uma deficiência orgânica provoca a interrupção da gravidez. Esse tipo de situação acontece até com os animais. "É mesmo? Não sabia disso", confessou a menina. Clarice prosseguiu: Quando as causas são naturais, devemos crer que são frutos de uma determinação divina. No entanto, quando o aborto é intencional, isto é, provocado conscientemente pela mãe, transforma-se numa falta grave contra a lei de Deus, pois tem gravidade idêntica à de um assassinato. "Nossa, como assim?" perguntou o garoto. Clarice pediu para que Silvio explicasse a partir daquele ponto. "Filhos, muitas pessoas se enganam a respeito do embrião ou do feto, pois creem que, por não se constituir em um ser fisicamente completo, não tem a ele vinculado um espírito, ou seja, não possui alma. Sendo assim, o aborto não seria um assassinato, mas apenas o rejeitar de um corpo, impedindo seu desenvolvimento até o nascimento como bebê." O assunto atraiu bastante a atenção dos meninos. Silvio continuou com a explanação. "Ao estudar a doutrina espírita, aprendemos que, a partir do momento da fecundação, isto é, desde o instante em que o espermatozoide do pai se une ao óvulo da mãe, formando o ovo, a ele se liga o espírito que futuramente irá reencarnar no corpo que se formará em 9 meses. Por isso, interromper intencionalmente uma gravidez sem um motivo justificado é frustrar o espírito de sua chance de reencarnar, contrariando os desígnios divinos." "Mas qual seria um motivo justificado para um aborto?" indagou Rosiane. "Imaginemos os casos nos quais a gravidez pode pôr em risco a vida da futura mãe. Na questão 359 de O Livro dos Espíritos,
está exposto que, nos casos em que o nascimento da criança põe em risco a vida da mãe, é preferível sacrificar o bebê. As leis humanas permitem que o aborto terapêutico seja praticado nesta condição, a fim de preservar a saúde da gestante. Constitui-se, pois, uma exceção. Paulo fez uma pergunta interessante. E o espírito que estava ligado ao corpo abortado, o que acontece com ele? Nos casos de violação da lei, não raro retornam ao plano espiritual muito perturbados, com sentimentos de rejeição e passando por grandes aflições, uma vez que o seu perispírito, antes de ligar-se ao ovo, havia sido adaptado para as condições da gestação. A interrupção inesperada lhe é extremamente desfavorável. Clarice fez o seguinte comentário: muitas pessoas, por ignorância dessa realidade espiritual que nós lhes expusemos, já praticaram ou estão por praticar abortos intencionais. A nós espíritas cabe o dever de evitar, a todo custo, que isso ocorra em nossas vidas. Quando um homem e uma mulher se unem sexualmente, devem estar preparados para assumir uma possível gravidez. Paulinho voltou a perguntar: mãe, e se o casal abortou intencionalmente, porém na época desconhecia as responsabilidades e implicações espirituais que você e papai nos explicaram? Como fica a situação? Bem, se posteriormente essas pessoas se conscientizam de seus erros e de fato se arrependem, devemos recordar que o Pai é misericordioso e que dá novas chances para que o espírito repare suas faltas. Elas deverão, então, agir de forma a compensar a situação, trabalhando em favor do próximo sistematicamente. A casa espírita lhe será útil educandário de refazimento, e o Código Divino, em sua justiça, irá se encarregar de amenizar os débitos que lhe serão cobrados. Quem sabe responder? O que é aborto? Quando ele é natural? Qual tipo de aborto é contrário à lei de Deus? O que acontece com o espírito do reencarnante quando o aborto é intencional e não é para preservar a vida da mãe? Quem já praticou aborto está condenado para sempre?